dia nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que estamos neste período tão lindo do Advento, nos aproximamos do Natal, a grande festa da Igreja Cristã, onde lembramos que o amor de Deus se mostra de forma tão concreta em Cristo, quando Ele, o Emmanuel, o Deus que está conosco, vem ao mundo para nos salvar. Nesta época de Advento, nós nos preparamos para o Natal, e hoje, especialmente, vem a nós João Batista para preparar o nosso coração para receber Jesus, e ele diz assim, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, produzam frutos dignos de arrependimento. Com essas palavras nós iniciamos o nosso culto. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sempre
Amados irmãos e irmãs, assim como a falta de luz produz escuridão, também a falta de fé em Cristo, que é a nossa luz, produz o pecado, e o pecado produz trevas espirituais. As trevas espirituais trazem a morte eterna, a separação eterna de nosso Deus. Assim, quando fomos criados por Deus, fomos criados perfeitos, sem pecado. Vivíamos na comunhão perfeita com Deus e a luz da felicidade estava em nós. Mas o pecado nos separou de Deus e da felicidade. Agora, em sincero arrependimento, vamos nos aproximar de nosso Deus e pedir o perdão de nossos pecados. Oremos. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu sou pobre e miserável pecador, e te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo nesta vida e na eternidade. Lamento de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Muito amados no Senhor, a Bíblia nos diz que nisto se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E Jesus promete: o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Sendo assim, para todos que confessarem os seus pecados confiando no perdão de Jesus, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E em nome por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lendo o Salmo 66, versículos 1 a 12, onde o salmista nos diz para nós vermos, reconhecermos as grandiosas obras de Deus por nós. E a grandiosa obra de Deus foi Cristo. Cristo que veio ao mundo para nos salvar. Essa é a grandiosa obra de Deus. Portanto, recebamos a Cristo no Natal e façamos dele a nossa razão de viver. Salmo 66, 1 a 12, pastor Eliel, versículos ímpares e a comunidade dos pais. Aclamem a Deus todas as terras. Cantem louvores à glória do seu nome. Deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder. A ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti,
tremendos feitos para com os filhos dos homens. Transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendigam ó vossos o nosso Deus. Façam ouvir a voz do seu louvor. É Ele quem preserva com vida a nossa alma e não permite que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste, como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para este segundo final de semana de Advento, nós encontramos em Malaquias capítulo 3, versículos 1 a 7, onde o profeta nos fala sobre João Batista. A função dele era preparar o caminho do Senhor Jesus, preparar os corações para receberem a Jesus. A mesma coisa para nós hoje. A mensagem é a mesma: preparemos o nosso coração para receber Jesus todos os dias, em arrependimento sincero, na fé em Cristo e no desejo de fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como o ouro e como a prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos. Torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Assim tem a leitura do Antigo Testamento.
A leitura da epístola escolhida para hoje encontramos em Filipenses capítulo 1, versículos 2 a 11, onde o apóstolo Paulo ele fala aos cristãos de Filipos e para nós também sobre a nossa preparação para Cristo. Cristo veio ao mundo para nos salvar há 2000 anos. Cristo vem hoje pela palavra e pelos sacramentos para estar conosco em nossas vidas, e a grande promessa é que Cristo voltará em glória para julgar os vivos e os mortos e levar aqueles que creram nele ao novo céu e nova terra. E o apóstolo Paulo diz para nós nos prepararmos, porque a qualquer momento podemos ter o nosso encontro com Cristo, ou pela nossa morte, ou pela volta dele em glória. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Jesus Cristo. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia, aleluia.
Santo Evangelho escolhido para hoje, nós encontramos em Lucas capítulo 3, versículos 1 a 14, onde vemos João Batista vindo para preparar o caminho do Senhor, e ele tem uma palavra que valeu para a época dele, mas vale para nós também: preparar o coração para Jesus. Muita gente prepara a casa para o Natal, mas pouca gente prepara o coração para Jesus. E preparar o coração é arrependimento dos pecados, é fé em Cristo e um desejo profundo de viver uma vida consagrada a Cristo. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João Batista dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai a Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo inicial. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa
uma única santa Igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Nós queremos meditar as palavras do Evangelho, há pouco lido, Lucas 3, 1 a 14, ressaltando o tema: Deus diz, voltem para mim. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Estimados irmãos e irmãs da fé em Jesus Cristo, muitas pessoas doentes não se curam de verdade, porque elas começam o tratamento e quando dão uma melhoradinha, já param de tomar os remédios. O resultado, a doença volta. Daí a pessoa vai falar com o seu médico e pergunta: doutor, o que eu faço agora? E o médico responde: volte a tomar os remédios. Sem a volta para o tratamento, a doença toma conta da pessoa e ela morre. Volte a estudar, diz o professor cujo aluno está prestes a ser reprovado. Volte para o regime, diz a nutricionista ao obeso. Deus diz nessa noite para você e para mim assim: volte para mim, arrependendo-se dos seus pecados. Você sabe, estimado irmão e irmã, qual é o doente mais difícil de se tratar? Aquele que pensa que não está doente. Sabem qual o estudante mais difícil de ajudar? Aquele que acha que sabe tudo e não precisa de ajuda. Sabem qual é a pessoa mais difícil para Deus salvar? Aquela que não reconhece o seu estado lastimável de pecador, perdido e condenado. Aquela pessoa que se acha boa,
que não peca tanto, que pode, com seus próprios méritos e boas obras, merecer o céu. O apóstolo Paulo já dizia em Romanos 3, não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, pois todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. Todo pecado é revolta e afastamento de Deus, que é tudo de bom. Toda alegria, toda felicidade vem de Deus, e o pecado nos afasta de Deus. A boa notícia do Natal é que Jesus Cristo é o Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos resgatar, salvar, remir, trazer de volta nós, pecadores, a um relacionamento íntimo com o Deus de amor. Tanto que Deus quer nos chamar de seus filhos e suas filhas. Em Cristo, Deus se faz ser humano para estar ao nosso lado, para pagar os nossos pecados na cruz e para nos livrar da pior coisa, a morte eterna no inferno. Deus diz para nós hoje: voltem para mim arrependendo-se dos seus pecados. Deus, para preparar a vinda do seu Filho ao mundo, para preparar as pessoas para receberem o Salvador Jesus, Ele enviou no Antigo Testamento os profetas, que eram pessoas especiais, chamadas por Deus para pregar a palavra de Deus. O último deles foi João Batista. A mensagem de João Batista era clara: o Salvador está chegando, e por isso é necessário preparar o coração para recebê-lo. A mensagem de João Batista é a mesma anunciada nesses últimos 2000 anos e continuará a ser anunciada até a volta de Cristo em glória. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependa-se, porque está próximo o seu encontro com Cristo. Arrependa-se enquanto ainda existe tempo para arrependimento, chance para você mudar de vida, porque chegará a hora em que não haverá mais possibilidade de salvação. Arrependa-se como o filho pródigo, aquele guri que deixou a casa do pai, aquele guri que fez todos os pecados que podia, e quando na desgraça ele lembra do amor do pai e volta à casa do pai, sabendo que não merecia nada do pai, e é recebido pelo pai dele com um grande abraço. Arrependam-se, diz João Batista, porque Jesus está chegando. E de fato, Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para morrer na cruz por nós. Jesus veio para nos dar a salvação. Diz Deus: voltem para mim arrependendo-se dos seus pecados. Hoje em dia muitos estão se preparando para o Natal, shopping cheio, muito dinheiro sendo gasto, até dinheiro que não tem para gastar. As pessoas enfeitaram as casas, está bonito. As pessoas limpam as suas casas, legal. E o coração? Como é que anda o coração seu? Está sendo preparado para o Natal de Jesus? Seu coração, a sua vida, está sendo endireitada das coisas erradas que tem? Porque tem. Eu tenho, você tem. Nós temos coisas que precisamos aplanar, como disse o profeta na leitura do Antigo Testamento. Como disse também João Batista, tem coisas que precisam ser consertadas, arrumadas, desentortadas, para que Jesus possa entrar em nossa vida e possa fazer morada em nossa vida. Amós 5:6 diz assim: buscai ao Senhor e vivei. Malaquias 3:7 diz: vocês são como seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Joel, profeta 2:12 diz:
Convertei-vos a mim, Deus falando, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em bondade. Romanos 3,24 diz: mas pela sua graça e sem exigir nada em troca, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Ezequiel 33,11 também Deus diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Diz Deus: voltem para mim, arrependendo dos seus pecados e vivendo como cristãos. João Batista diz assim em Lucas 3,8: produzi frutos dignos de arrependimento. Arrependimento é uma mudança radical da vida. É você não querer mais fazer o errado, é você querer consertar as coisas que não está fazendo certo. As multidões, os publicanos e os soldados, eles ouviram essa mensagem de João Batista, de preparar o coração, e eles fizeram uma pergunta que eu e que você devemos fazer, e que o mundo deveria fazer no Natal: o que havemos de fazer frente ao Natal de Jesus? A resposta que João Batista dá é: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Os publicanos que roubavam, quando cobravam os impostos, João Batista diz para eles: não cobreis mais do que é estipulado, do que é justo. Aos soldados, João diz: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso salário. E nós, diante do chamado de Deus para este arrependimento e a mudança de vida, também nós deveríamos perguntar: Senhor, o que nós devemos fazer para receber Jesus no Natal? E Deus responderia: abandone o pecado. 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Romanos 6,6: como nós viveremos no pecado, nós os que para ele morremos? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Segundo, faça a vontade de Deus, mesmo que vá contra a sua própria vontade. Gálatas 2,20: o apóstolo Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. 3. Não se conforme com este mundo. Romanos 12,2: e não vos conformeis com este século, isto é, não entrem na forma do mundo, nem nos pensamentos contrários do mundo à palavra de Deus. Não façam as mesmas coisas erradas que o mundo faz. Não sigam os caminhos errados que as pessoas que estão no mundo seguem. 4. Sirvam a Deus. Romanos 12,1: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus diria assim para você hoje e para mim: seja a luz do mundo e o sal da terra. Que as pessoas olhem para o seu jeito de falar, de viver, de agir, e glorifiquem a Deus que está nos céus. Ou então, talvez Jesus diria: quem quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Servir a Cristo é o desejo daquele que reconhece a Cristo como seu Salvador. Servir a Cristo com a sua vida, vivendo segundo a palavra de Deus. Servir a Cristo buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a sua palavra, a oração, a igreja, e vivendo como cristão. Servir a Cristo dedicando a Ele o melhor do tempo, dons e habilidades, bens e ofertas, para que Jesus que veio a nós também vá a todas as pessoas deste mundo pela palavra de Deus. O cristão arrependido e que ama o seu Salvador, nesta época de Advento, ele prepara o seu coração e ele ouve com muita atenção o que João Batista diz: produzir
frutos dignos de arrependimento. Estimado irmão e irmã na fé, Jesus diz: voltem para mim, arrependendo dos seus pecados, vivendo como cristãos. Precisamos nos preparar para o Natal, verdade. Preparar a casa é legal, comprar alguma coisa também é bom, não é ruim. Você tem dinheiro? Preparar pisca-pisca, pinheirinho, tudo é legal. Agora, o importante é aqui dentro. O importante é o coração. Porque não adianta ter luzes à nossa volta piscando se aqui dentro há escuridão do pecado. Não adianta ter alegria em volta de nós se aqui dentro ter desgraça e perdição por causa do pecado. Não adianta uma preparação exterior para o Natal, mas preparar o coração para Jesus, na fé, no arrependimento verdadeiro e tomando uma decisão de dedicar a sua vida a Cristo, não só no Natal, mas no Ano Novo, todos os dias da sua vida. Como o apóstolo Paulo disse: o meu viver é Cristo. A preparação para o encontro com Cristo não é só no Natal, acontece todo dia pelo arrependimento diário, pela volta a Cristo e pelo desejo de viver uma vida cristã. A vida do cristão é uma vida vivida para Cristo. No Natal, Deus nos chama para o arrependimento, para uma nova vida de intimidade com Ele. Voltem para mim, é a mensagem de Deus para você, para mim e para o mundo inteiro. Nós precisamos estar preparados, porque a qualquer momento teremos o nosso encontro com Cristo, ou pela nossa morte, ou pela vinda dele em glória. Que no momento em que você se encontrar com Cristo, você possa receber dele um grande abraço e ouvir da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou, me buscou, preparou o seu coração para esse encontro. Agora venha e entre na alegria do meu reino para a vida eterna. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa época tão linda que é de Advento, preparação para o Natal, onde luzes piscam, onde temos pinheiros espalhados pelas casas, onde há um sentimento novo no ar. Ó Deus, nós sabemos que este mundo não comemora o Natal devidamente. Natal, ó Deus, virou apenas uma oportunidade para comprar, para festejar, comer e beber. Mas o coração das pessoas está tão longe de Ti, está tão cheio de trevas por causa do pecado. E o nosso também, ó Deus, o nosso coração também está com pecados e precisamos do Teu perdão, precisamos do Teu Espírito Santo agindo e habitando em nós, para que nós estejamos preparados sempre para receber Jesus, pelo arrependimento, pela fé e pelo desejo de viver uma vida consagrada a Ti. Ó Deus, prepara o nosso coração para que nós possamos receber a Cristo neste Natal, lembrando do Teu imenso amor por cada um de nós que somos pecadores, lembrando também que nós como cristãos temos uma missão neste mundo, de sermos a luz do mundo e o sal da terra, de vivermos a nossa fé juntos de nossos familiares, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho e estudo. Que a Tua presença, ó Deus, neste Advento e Natal, encha o nosso coração de luz, de alegria, de paz e de felicidade. Dá-nos, ó Deus, um abençoado Natal com Jesus. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.